Nesse vídeo vamos falar sobre o famoso TOI. Esse assunto está tirando o sono de muita gente. Então nesse vídeo nós vamos te falar tudo, o que você deve fazer, o que é, tá? Então fica nesse vídeo, já deixa seu like, deixa seu comentário e vamos embora pro vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente recebeu um TOI da Light, que é um documento emitido pela concessionária de energia elétrica quando verifica uma irregularidade na sua rede. Mas o que você deve fazer? Não se preocupe. Nesse vídeo vamos explicar o que é o TOI, por que ele é emitido, quais as medidas você deve tomar para resolver essa questão. Então fique com a gente que nós vamos explicar tudo. Então vamos lá. O que significa o TOI? O TOI é o Termo de Ocorrência e Inspeção, também conhecido como Termo de Ocorrência e Irregularidade. Esse termo é regulamentado pelo artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. O TOI é um documento emitido pela concessionária de energia elétrica quando verifica furto de energia em sua rede, após a realização de inspeção. A concessionária, nesse caso, deve cumprir uma série de requisitos, e nem sempre isso acontece. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, existe uma empresa chamada Light, é muito comum dela aplicar esse famoso TOI, inclusive para consumidores que pagam suas contas direitinho, que nunca tiveram nenhum tipo de famoso gato. Tá? É importante lembrar que o consumidor tem o direito de acompanhar todas as etapas de inspeção, inclusive a emissão do TOI. Por isso, as empresas de energia elétrica deveriam emitir o TOI na presença do consumidor, mas nem sempre isso acontece, infelizmente. O TOI deve conter informações detalhadas da irregularidade, inclusive dando alternativas do consumidor para acompanhar esse processo, né? Inclusive dando possibilidade do consumidor reclamar, abrir uma reclamação administrativa. Tá? Uma outra dúvida muito comum é o que fazer quando receber um TOI. Receber um TOI é sempre preocupante, mas é importante fazer algumas coisas. Tá? Nesse vídeo nós vamos te dar algumas dicas sobre isso, o que fazer depois de receber o TOI. Em primeiro lugar, é importante ler atentamente o TOI e entender o que é que eles estão alegando nessa possível irregularidade. Tá? Verificar se as informações estão corretas, se há algum erro de cobrança, tá? Se a cobrança realmente é para você. Em caso de dúvida, é importante imediatamente entrar em contato com a concessionária de energia elétrica. Caso as irregularidades apontadas seja de fato verídica, é importante regularizar a situação o quanto antes e evitar maiores problemas. Entre em contato com a empresa e se informe das opções de pagamento. Geralmente, elas fazem um parcelamento. Tá? Agora, se você acredita que o TOI foi emitido indevidamente, você tem direito de apresentar defesa junto à empresa de energia elétrica. Nesse caso, é importante reunir o máximo de informações para comprovar que não houve essa irregularidade. Além disso, é importante lembrar que o TOI é um documento que pode ser utilizado inclusive como prova em casos de ações judiciais. Por quê? Porque ali algumas vezes tem informações absurdas. Então é importante guardar esse documento. Tá? Por isso, nós sempre indicamos aqui que o consumidor deve guardar esse documento. Não só esse documento, né? Mais para frente nós vamos falar, mas é importante guardar protocolo de atendimento, fotos, guardar os pagamentos das faturas, porque essa média de consumo vai ser muito importante para o consumidor provar que de fato paga o valor correto, de fato paga o seu consumo correto. Tá? Porque é muito importante essa média, porque também não adianta o consumidor contestar quando não tem consumo nenhum. É estranho, como é que você mora numa casa e não tem consumo. Tá? Então é importante, o que o consumidor tiver de documento é importante guardar, que vai ser utilizado como prova. Ao verificar o furto de energia elétrica, o que a concessionária deve fazer? Como ela deve agir? Se a concessionária de energia elétrica identificar furto de energia em sua rede, há um procedimento específico que deve ser seguido. Nesse vídeo vamos explicar o que a concessionária deve fazer quando verifica qualquer tipo de irregularidade na sua unidade consumidora. Tá?
primeiro lugar, a concessionária deve emitir um TOI na presença do consumidor, que tem o direito de acompanhar todas as etapas de inspeção, até para saber se está sendo feito da forma correta, tá? O TOI deve ser lavrado com informações detalhadas sobre a irregularidade, incluindo os dados do consumidor e da unidade consumidora irregular, o período do furto, a quantidade de energia furtada e a cobrança referente ao período respectivo. Em seguida, a concessionária deve realizar a perícia técnica com o objetivo de atender os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou seja, o consumidor tem que ter a opção de contestar. O consumidor ele tem que ter o direito de se defender, tá? Se o consumidor não concordar com a emissão desse TOI, ele tem o direito de requerer, em prazo de 15 dias, a contar do recebimento do TOI, a perícia técnica dos equipamentos, tá? Ou seja, da sua casa, da sua fiação, do relógio. Tá? Essa perícia deve ser realizada por terceiros, que não seja funcionária da concessionária, até para ter uma outra opinião. Tá? Por fim, a concessionária deve registrar uma ocorrência policial, e nem sempre isso acontece, tá? Para que o crime de furto seja investigado pela autoridade policial. É importante lembrar que o furto de energia é considerado crime e pode resultar em penalidade para o consumidor. Uma outra dúvida muito comum é se a concessionária pode retirar o medidor de energia elétrica, o famoso relógio. Tá? Com certeza, você ou alguém já se perguntou se isso pode ou se isso não pode. Em primeiro lugar, é importante destacar que o procedimento de apreender o medidor de imediato sem comunicar o ato é considerado abusivo. No entanto, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 129 da Resolução 414 de 2011 da ANEEL, nos casos em que houver a necessidade da retirada do medidor do relógio ou de demais equipamentos de medição, a empresa deve acondicioná-los em invólucro específico ao ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou ao representante no ato da inspeção. Então tem todo um procedimento ali a ser feito. Além disso, a concessionária deve encaminhar o medidor ou equipamento de medição por meio de um transporte adequado para a realização da avaliação técnica, até para que seja ali visto que não foi modificado, que não foi mexido. É importante a concessionária ter esse cuidado, tá? Portanto, a retirada do medidor ou dos demais equipamentos deve ser realizada de acordo com as normas estabelecidas pela ANEEL, com o objetivo de garantir a segurança do consumidor e a realização da avaliação técnica necessária. Mas nem sempre isso acontece, infelizmente. Tá? Os TOIs eles são aplicados de forma completamente absurda. Não é dado ampla defesa para o consumidor, muitas vezes esses relógios são retirados, o consumidor muitas vezes nem sabe, quando chega em casa não tem mais relógio. Então, como que o consumidor vai ter a certeza que a inspeção foi feita de forma correta? Entendeu? É uma situação muito complicada. Com isso, gera uma outra dúvida. Quando podemos considerar que um TOI foi emitido indevidamente? Um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou de seu representante, ou seja, aquele que acompanhou a inspeção. Infelizmente, esse requisito nem sempre é cumprido pelas empresas de energia elétrica. Cada vez mais recebemos relatos de consumidores que são vítimas de procedimentos arbitrários e ilegais, que impossibilitam o exercício do seu pleno direito de defesa. As concessionárias de energia elétrica têm aplicado diretamente o TOI sem a presença do consumidor, ou seja, um TOI unilateral. Tá? Isso é muito comum. Só chega a cobrança, chega lá a carta com a cobrança e o consumidor nem sabe, nem ficou sabendo que houve uma inspeção no seu relógio. Esse tipo de prática é ilegal e abusivo. O consumidor tem o direito de acompanhar todas as etapas de inspeção e da emissão do TOI. Portanto, caso você receba um TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, é importante que você apresente uma defesa e reivindique os seus direitos de acompanhar a inspeção. Quando a concessionária emite esse TOI de forma unilateral, como é que o consumidor fica sabendo, né, desse TOI?
Quando a concessionária emite esse tipo de TOI de forma unilateral, o consumidor só tem conhecimento da acusação de furto quando recebe o TOI já com a multa imposta e muitas vezes o parcelamento já feito. Não é nem dado a opção do consumidor de qual tipo de parcelamento que ele quer. A própria empresa já parcela e já manda para o consumidor. Ou seja, a concessionária obriga que a multa seja paga através de uma fatura mensal, impedindo que o consumidor realize o parcelamento da forma que quiser e muitas vezes até que conteste esse TOI. Essa prática é considerada abusiva e pode dificultar o exercício do pleno direito de defesa do consumidor. No entanto, no estado do Rio de Janeiro, há uma lei 7.990 de 2018 que proíbe a cobrança de valores recorrentes a TOI na mesma fatura de consumo, ou seja, tem que ser faturas diferentes, tá? Portanto, se você receber um TOI unilateral, é importante buscar informações e entender as opções de defesa disponíveis. Tá? Você pode se defender antes de possível processo de forma administrativa. Tá? A empresa tem que te dar essa opção. Tá? Além disso, você tem que ficar sempre atento aos seus direitos como consumidor. Tá? Os seus direitos estão aí para te proteger e muitas vezes as pessoas não sabem. Caso você, o consumidor, não concorde, o que ele deve fazer? Caso o consumidor não concorde com a acusação de furto imposta pelas concessionárias através do TOI, ele deverá buscar provas de que não cometeu esse furto de energia e que foi injustamente acusado. É importante vocês saberem que antes de entrarem com uma ação judicial é importante contestar o TOI administrativamente junto à empresa de energia elétrica. Mas quais são as provas que o consumidor deve ter em mãos para se livrar dessa acusação? A principal prova contra a imputação de crime de furto de energia elétrica que o consumidor pode trazer para um processo é a ausência de alteração de média de consumo mensal após a lavratura do TOI, comparando com o período anterior ao da inspeção realizada. Tá? Ou seja, o consumidor ele mantém o mesmo consumo depois do TOI, depois da inspeção e antes do TOI. Tá? Isso aí configura que não tinha irregularidade nenhuma. Tá? Portanto, se antes do TOI o consumo médio era, por exemplo, de 159 kW mensais e após o TOI essa média de consumo é mantida, fica claro que não houve furto de energia elétrica, pois o consumo tende a disparar após a emissão do TOI, evidenciando que havia um desvio. Ou seja, muitas vezes tem um relógio lá com gato, o consumo é muito baixo, quando trocam o relógio, o consumo dispara. Então isso é um grande indício que realmente existiu um furto de energia elétrica. Agora, se o consumo se mantém, é um grande indício que não teve nenhum tipo de furto. Tá? Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito, infelizmente. Portanto, se você receber um TOI e não concorda com essa acusação, é importante você buscar todas as provas, tá? Comprovante de pagamento, faturas antigas, tá? E também se atentar que a média de consumo, principalmente aqui no Brasil, que nós temos estações bem definidas, no verão, geralmente a pessoa tem uma média, no inverno é outra. Então, essa média que eu digo é referente ao mesmo período, tá? Vai pegar ali janeiro, o período do verão, antes do TOI, o período do verão depois do TOI. Então isso é muito importante porque o judiciário sabe dessa diferença, né? Quando está muito calor, nós ligamos muito ar-condicionado. Quando está frio, talvez use um pouco mais de chuveiro no quente. Então, geralmente no verão as contas sobem um pouco por conta do ar-condicionado, né? Então, o que o consumidor pode requerer nesses casos, numa possível ação judicial, né? Lógico, depois de contestar administrativamente. Se o consumidor recebeu um TOI indevido, foi acusado injustamente de furto de energia, o que ele pode requerer numa possível ação judicial? Com posse de todas as contas de energia elétrica, o consumidor lesado que não praticou furto de energia, importante, né? Pode ingressar com uma ação judicial requerendo anulação do TOI. E além disso também, geralmente o advogado ele vai pedir o cancelamento da cobrança e danos morais. E caso o consumidor tenha pago alguma parcela, ele pode requerer essa devolução em dobro. Tá bom? E por que o dano moral? Porque é um transtorno muito grande, né, do consumidor ter que ir até a empresa, reclamar administrativamente, sem contar que muitas vezes existe dano à sua imagem, à sua honra, as pessoas
vendo a light indo lá, cortando a luz, é todo um transtorno muito grande, tá? Portanto, se você foi acusado justamente de fluxo de energia elétrica e recebeu um TOI indevido, é importante buscar a orientação de um advogado especializado em direito do consumidor e ingressar com uma ação judicial, claro. Se você já reclamou administrativamente, já houve negativo. Tá? E por que o consumidor pode requerer indenização por danos morais nesse caso? Nós já falamos um pouco sobre isso, né, mas eu vou tentar elucidar mais isso para vocês. Tá? A indenização por danos morais será requerida com base no fato da concessionária ter atribuído ao consumidor a prática de um crime, o que pode manchar sua honra, reputação na localidade onde ele reside. Tá? Além disso, todo o processo para comprovar a sua inocência pode ser desgastante e demorado, mesmo com a assistência de um bom advogado, já que a via judicial é a única maneira de anular essa prática ilegal da empresa, depois da negativa administrativa. Claro. A acusação injusta de furto de energia elétrica pode gerar transtornos e prejuízos para o consumidor, que pode sofrer danos à imagem, à honra e à sua moral. Por isso, é importante que o consumidor saiba que tem direito de buscar indenização por dano moral em caso de um TOI indevido. Tá? E assim chegamos ao final desse vídeo, sobre o que fazer em caso de recebimento de um TOI emitido de forma indevida. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas e ajudado a entender os seus direitos. Se você ficou com alguma dúvida que não foi esclarecida, você pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer te ajudar. Tá? Lembre-se de que, ao receber um TOI indevido, você pode buscar a anulação desse documento, essa cobrança. Tá? Você pode, inclusive, pedir a devolução em dobro do que você já pagou e indenização por danos morais. Tá? Em caso de dúvida, sugestão, deixa no comentário aqui abaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam conhecer os seus direitos. Tá? Porque esse abuso está sendo muito grande com muitos consumidores e é importante que as pessoas saibam os seus direitos. Se você precisar de uma orientação legal ou assistência de um advogado, entre em contato com um profissional de confiança, tá? Ou com a Defensoria Pública. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.